Acho que já vamos começar. Já são. Faltam 3 minutos. Tem alguém já aí na linha? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão já chegando. Opa! Roberta. Oi, Roberta. Quanto tempo? Boa noite. Silvani, já conseguiu aí? Já conseguiu chegar e estar presente? Boa noite, seja bem-vinda. Daniela. Francisco, puxa vida. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo mestre. Minha esposa aqui também, está do meu lado. É para encher a tela, para ficar com mais gente aí. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu não posso ficar aqui, Tânia. Oi, Taninha, vó Tânia, seja bem-vinda. A todos aqueles que nos acompanham lá às segundas-feiras. Hoje, Yara, boa noite, nas nossas lives lá de segunda. E como a gente tem feito um complemento, vamos dizer assim, às quintas-feiras aqui na minha casa, onde a gente vai rever o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então eu vou deixar ainda dar mais um minutinho para que a gente possa, né, estar a partir das 8 horas, conforme nós combinamos, de dar início. Mas sempre é gostoso estar com vocês, é muito bom, é um incentivo tamanho saber que tem pessoas que estão ali se dedicando, poderiam estar ouvindo uma novela, um repórter, estar ouvindo alguma coisa, mas estão preocupadas em nós todos juntos evoluirmos, aprendermos. E eu, não só vocês, como eu também, a gente que se coloca como um divulgador da doutrina, da mesma forma precisa estudar, precisa se fazer pesquisas para que a gente possa transmitir a luz do Evangelho, a luz da nossa doutrina kardeciana. Então, o aprendizado é de todos os lados. E sejam bem-vindos. Eu não sei, aqui estamos em 8, mas vou esperar mais um pouquinho. Deixa dar 8 horas para que a gente possa dar início. E quando isso começar, a gente já... Vamos aí às perguntas, às dúvidas, se houver. Eu vou fazer uma breve boa noite, Célia. Boa noite, seja bem-vinda. Fazer uma prévia lá da nossa palestra. Bem-aventurados os aflitos, para que a gente possa entender melhor. Então vamos lá? Agora, como são 8 horas, acho que já dá para nós iniciarmos. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta oportunidade. E que os anjos, nosso mestre maior, possa sempre estar conosco, né? Nos envolvendo e nos dando aí o necessário para que possamos dar, né, esse início desta lição. Então vamos lá. Primeiramente, eu peço desculpas porque na segunda-feira eu atropelei um pouco e fiquei preocupado em passar para vocês alguns tópicos, né, desse capítulo, e como vocês sabem, é um capítulo longo e nós vamos ter que dividir em mais lives. Inclusive, nós ainda não fizemos o capítulo 4, que é a Malu que vai fazer, e enquanto nós não terminarmos esse capítulo 5, né, a gente vai ter que ver se dá para fazer mais uma live, se for necessário mais 2 ou 3, não importa. O importante é que nós possamos transmitir a mensagem de Jesus, que nós possamos
transmitir o Evangelho à luz de Allan Kardec. Então, nós vamos até o fim do capítulo 5 e depois retornamos numa oportunidade que nós vamos informar com o capítulo 4. Então, vamos lá. Justiça das aflições. Como nós inicialmente... eu vou fazer um resumão, tá? Para quê? Para que vocês possam, à medida que nós formos evoluindo, a partir de agora, podem fazer perguntas sobre o capítulo, tá? Fiquem à vontade. Assim que as perguntas vão chegando, se existirem perguntas, eu interrompo e respondo a pergunta, aonde quer que eu esteja, tá bom? Então, se não tiver pergunta, eu fico, né? Então, beleza, tá tudo correndo bem, vamos em frente. Mas as perguntas ajudam muito o nosso entendimento. Então, se alguém tiver dúvidas, quiser fazê-las, por favor, estejam à vontade. Hoje é o dia para isso, como a gente havia dito. É um capítulo que, se nós formos... Boa noite, Rosana. É um capítulo que, se nós formos analisar, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo onde Jesus ele deixa claro a nossa condição aqui nesse planeta, que é um planeta de provas e expiação. E quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, é do outro, é onde ele se coloca muitas vezes para nos explicar e nos passar o quanto nós temos que entender o nosso futuro através do presente. Então, se eu tenho que... Estão bem-aventurados os aflitos, né? Puxa vida, quer dizer que ele tá torcendo para que nós soframos, né? Que a gente sofra nesse planeta, mas não, ele está apenas nos informando que é através do sofrimento, através das nossas idas e vindas no planeta, é que nós vamos evoluir. E é difícil, muitas vezes, nós compreendermos isso. Fica difícil uma pessoa que lê isso e veja, poxa, mas não é possível que Jesus tenha colocado essa condição para todos nós, e não é bem assim. Ele coloca que é através das nossas aflições, é através das nossas experiências, expiações, é que nós vamos evoluindo para alcançarmos um outro nível em espírito. Então, quando ele coloca essa situação, ele nos põe aqui as seguintes condições. Entendido que a justiça das aflições, o que é justiça? É a necessidade, é o correto, é a justiça seguindo o seu caminho. Então, para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos, vamos passar por alguns perrengues ainda para nós alcançarmos essa evolução. E aí diz quais são as causas, né? Muitos de nós reclamamos, sofremos, falamos muito das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Então, os nossos irmãos de luz colocaram para nós, a interpretação, como sendo causas atuais. Quais são as causas atuais? São duas. São as causas que nós mesmos provocamos e a que nós, de outras vidas, colocamos, né? Então, quais são as causas que nós colocamos para nós termos aflição? São as causas que nós criamos com as nossas com o nosso desânimo, tá? Tem aqui bastante coisa que ele coloca. Vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho, ambição. Todos esses sentimentos, infelizmente, ainda se encontram conosco. Nós estamos aprendendo a mandar eles para outro lugar, mas ainda nós estamos vivenciando, estamos ainda com esses sentimentos muito próximos de nós. E são eles os causadores das nossas aflições. Se nós pararmos um pouco para entender, tudo depende de uma ação e de uma reação. Se eu estudo, eu vou bem na prova. Se eu não estudo, eu vou mal na prova. E assim é com a nossa vida. Se eu faço um planejamento da minha vida de uma forma, muito provável que ela vai seguir um rumo interessante. Agora, se eu for meio assim,
relaxado, não estou muito preocupado, não estou a fim de me esforçar demais. Enfim, são várias N situações que nós podemos passar aqui nesse momento na Terra. Quantas doenças, né, e enfermidades resultam da imprudência, de excesso de nós mesmos, causados pelo excesso de alimentação, pelo excesso, pela falta, às vezes, de nós nos alimentarmos bem. Tudo isso é causado por nós mesmos. Então, as causas atuais das aflições são essas que nós vivenciamos hoje. Até aí, o próprio causador aí da nossa pandemia foi através, talvez, daí da nossa imprudência ter colocado isso no nosso planeta. Então, se nós quisermos saber uma das causas, a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos: o que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? Por que que eu não alcancei os objetivos? E no próprio Evangelho, ele faz um exemplo lá, que eu até citei na segunda-feira. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles os pequeninas manifestações? Porque nós, pais, muitas vezes achamos que, e às vezes por imprudência da nossa parte, a gente deixa de cuidar devidamente dos nossos filhos. Talvez um corretivo necessário, às vezes excesso de cuidado, às vezes a gente quer dar de tudo para o filho e não deixa ele ter as suas próprias coisas. E nessas condições nós temos que ser ponderados, nós temos que cuidar, porque Deus nos deu uma missão de cuidar dos nossos filhos. Se eles muitas vezes não corresponderem àquilo que nós queremos, o que vai acontecer? A gente vai falar: puxa vida, o que eu errei, né? Eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Mas isso está aqui no nosso capítulo, né? Causas das atuais aflições, onde conclui-se que o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. E, de certa forma, esses erros são alertas para evitar no futuro tais desgostos. Então, a gente tem que ficar alerta, nós temos que entender os sinais que são nos colocados. As causas anteriores das aflições. Essas causas vêm de encontro da nossa doutrina e da questão das reencarnações. Se eu não consigo entender o que é reencarnação, se eu não entendo que nós todos estamos indo e vindo neste planeta, esta colocação que Jesus fez aqui, através dos nossos irmãos maiores, não teria como nós entendermos. Então, é através da reencarnação que nós nos damos conta e nós, vamos dizer assim, a gente entende o porquê das coisas, porque que para algumas pessoas a riqueza é abundante, porque para tudo, para uma dá certo, para outra não dá. Por que nascem crianças com problemas, por que nascem, às vezes, uma criança que não passa de um mês de vida ou até nasce morto, né? Que venha a ter óbito na própria barriga da mãe. Então, se nós formos nos apegar a uma vida só, essa situação das causas que nos aflige hoje e que são pertinentes, vivenciamos com pessoas deficientes físicas, deficientes mentais, pessoas com uma série de problemas. De onde vem isso? Eu não errei. Por exemplo, se eu venho com uma deficiência da visão, tá, de onde que eu já nasci com isso? Então, foi Deus me castigou por que motivo de ter nascido desta forma? Por uma condição apenas científica de corpo das condições humanas, né? Uma anomalia da condição física? Não. Então, há aí uma explicação da nossa doutrina que eu devo ter feito algo no passado onde eu estou hoje experimentando, estou fazendo a expiação, né? E a prova neste momento.
Poxa vida, então a gente tem que fazer essa compreensão. E não só para esses detalhes, né? Se nós formos ler o que está escrito lá no Evangelho, essa questão ela é uma questão muito importante para nosso entendimento e nos dá a real a certeza de que nós estamos aqui neste planeta em passagem. Se a doutrina espírita ela está embasada em três pilares: filosofia, ciência e religião, ela não pode de maneira alguma ir contra estes princípios básicos. E é onde Kardec, através de seus estudos, sendo ele um cientista, com a colaboração e ajuda da parte espiritual de luz, dos irmãos de luz que estavam ali em volta naquela oportunidade, passaram para nós todas essas informações da reencarnação. Então, não há como nós negarmos, não só, eu até me permito fazer uma observação nesse instante, onde eu entendo que um dia, independente da nossa religião, aqui não estamos aqui colocando que esta ou aquela religião é melhor ou pior, mas eu entendo que um dia todos nós, espíritas, católicos, protestantes, enfim, todas as religiões cederão a essa máxima da reencarnação. Porque não tem, é uma coisa muito óbvia. Não tem uma explicação não ser essa que foi nos colocada por Kardec. Então, se as minhas aflições atuais são, eu não consigo entendê-las, de algum lugar veio porque eu sou azarado? Veio porque eu nasci ao contrário? Não. Veio do tamanho que eu preciso para este momento. E a gente costuma sempre dizer que este momento é o melhor momento que nós estamos reencarnados aqui na Terra. Então, quando Jesus coloca que bem-aventurados os aflitos, é porque ele coloca que através dessa situação que nós estamos conseguindo e vamos passar, nós vamos chegar ao seu reino. Porque não é justo. Muitas vezes, eu estava até formulando um pensamento hoje, onde a gente tem dois indivíduos, né, que praticou o mal o tempo todo. Ele foi assim uma pessoa perversa, vamos pôr assim, por suas condições ainda primárias de essência de espírito. E vamos dizer que ele veio a desencarnar. E ficou tudo por isso mesmo. Ele simplesmente apagou tudo e deixou isso quieto. Em algumas questões vão dizer, ele foi para o céu, ou melhor dizendo, ele caso foi para o inferno. Diferente daquele que fez a sua parte, estudou, trabalhou, foi uma pessoa vamos dizer assim, com bons hábitos, então esse foi para o céu. Então ele vai para o céu, então, mas a gente tem aquela, mas Deus não perdoa todos. Deus não é justo com todos e não dá oportunidade, porque senão não haveria o perdão. Como que Deus, através de Jesus, pediu para nós perdoarmos e ele não poder perdoar aquele que errou? Então, existem situações que muitas outras culturas religiosas talvez não possam explicar desta forma. E sempre bom lembrar que nunca é tarde para nós evoluirmos, nunca é tarde para nós aprendermos, nunca é tarde para nós perdoarmos uns aos outros. Porque a gente, você fala, mas então vamos pegar esse exemplo. O cara lá na última hora vai o padre dar a extremunção, pronto. Porque ele recebeu a extremunção, ele já é um indivíduo que vai ser perdoado. Ou ele, na última hora ali, pede para o padre e faz a sua confissão pedindo perdão. Esse perdão que ele fez vai resultar em alguma coisa? Vai. Por incrível que pareça. Ele vai conseguir, de uma certa forma,
uma ajudinha ali quando na espiritualidade, mas não a necessária ou aquela que vai tirar dele o karma, que nós chamamos, de ele ter que retornar para o planeta e facear e passar pelos momentos que ele vai precisar aqui, com felicidade ou infelicidade, com dor e sem dor. Então justifica. Mas o perdão, mesmo na última hora, é mais ameno. Ele dá vamos dizer assim, uma luz se acende para que você possa ter a ajuda de alguém. Enquanto que se o outro tiver uma boa conduta, obviamente, ele vai estar ali numa próxima encarnação com uma condição mais tranquila. E daí onde nós dissemos que todos nós estamos no mesmo planeta, envoltos com os mesmos problemas, porém o grau de elevação de um para o outro e até de um marido para a esposa, do filho, entre dois irmãos, são diferentes. São espíritos diferentes, que cada um de nós, se nós olharmos para o lado ou para a nossa própria família, nós vamos ver que tem um filho que é mais estudioso, talvez, o outro menos, o outro pratica algumas ações que não são tão são tão prazerosas e o outro sim. Então é notório a gente perceber que existe numa família diferenças de moralidade. E isso como é que pode? Como é que se o pai ensina a mesma coisa, os mesmos princípios para João e para Maria, e por que um tem uma forma de pensar e o outro outra? São essas as condições que nós vamos entendendo que nós temos as questões de motivos das nossas aflições no passado. E o entendimento porque nós estamos vivenciando hoje tudo isso. Mas para que serve isso? Só para nos dizer que a gente precisa entender e compreender? Isso está dentro de um processo, gente, muito interessante. Porque se nós, através dos estudos, através desse entendimento, compreendermos as diversas situações que passamos no planeta, a gente passa a entender melhor o que nós estamos fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Estou aqui primeiro, para eu evoluir. E esta evolução vai depender de como eu me comportar na Terra. E não vamos colocar isso muito bem feito aqui, que não é só nós, espíritas, que temos esse privilégio. Não, isso, como já venho dizendo bem antes, a nossa doutrina é esclarecedora. Então, não significa que uma outra religião, o indivíduo de uma outra cultura religiosa não vai ter as mesmas oportunidades que nós. Com certeza, pode haver gente muito melhor do que eu, que você, que outro, numa outra doutrina. Ou ainda numa pessoa que não acredita em nada, um ateu. Mas se ele, por exemplo, for uma pessoa digna, uma pessoa bondosa, que ajuda, ele não está deixando nada a desejar. Só porque ele não acreditou, não acha que deu, mas ele fez muito mais do que nós, que estamos aqui, acreditamos em Deus, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos nas leis kármicas e tudo mais. Porém, isso nos diferencia de alguma forma. Por quê? Nós, espíritas, eu vou fazer um pontinho atrás. Lembram-se quando eu disse que quando nós desencarnamos tal qual somos na Terra? Se eu sair espírita, ou kardecista, ou estudioso da doutrina espírita, isso possa me ajudar na hora lá que eu estiver desencarnado, para eu entender melhor uma situação que é um transtorno, gente. Quando a gente passa da condição humano-física, quando a gente desencarna, existe ali uma ponte, que nós chamamos a ponte do entendimento, que ela pode ser longa ou pode ser curta, dependendo de cada um de nós. Eu lembro de uma passagem de Jesus que ele dizia que nós teríamos que nos desprender totalmente dos nossos bens físicos, materiais,
para o acompanhar, para acompanhá-lo. Lembram-se disso? Ele dizia para nos despirmos totalmente para acompanhá-lo. O que ele quis dizer com isso? Ele acompanhar aonde? No reino de Deus, no reino espiritual. Então, quando nós estamos nos despirmos do nosso corpo físico e nós quisermos acompanhá-lo, nós temos que abandonar tudo aquilo que é material. E quanto mais quanto mais eu me livrar das questões materiais, mais curta esta ponte vai se tornar para mim. Mas por que isso? Você já pensou, por exemplo, eu sou um grande empresário e de uma hora para outra eu estou lá envolvido com negócios, com um monte de negócios que vão me trazer e vão beneficiar muitas pessoas, eu venho a falecer. Ao falecer, eu vou carregar essa situação comigo, né? Se eu não for desprendido materialmente, eu falei, não era o momento de eu morrer, eu tenho que voltar, eu tenho que ficar lá na terra, eu tenho que continuar, porque está gerando muito dinheiro, é muita riqueza, eu não posso deixar tudo isso abandonado. Então aí é onde entra as questões de nós abandonarmos 100% os nossos bens materiais, inclusive os bens morais, os bens de filho, pai, mãe, tio, avô, quando a gente também... quantos pais e quantos filhos e quantas mães tem aí a separação bruta, né, de um dia para o outro, e se nós não sabermos, quando desencarnamos, o porquê dessas situações, se nós não tivermos o discernimento, isso possa nos complicar na hora de lá chegarmos. E para finalizar, o que a gente havia colocado aqui no último capítulo, que é o esquecimento do passado. Tem o esquecimento do passado porque ele tem essa questão de nós esquecermos o passado. Se eu se eu venho de uma outra vida, carregado de várias que eu tenho ali, eu prometi uma série de fatores para eu cumprir agora e eu acabo esquecendo, que raio é isso? Como é que eu vou lembrar daquilo que eu preciso fazer? É só a gente estar presente hoje na nossa aula, nesta lição. Eu vou entender que eu deixei ali para trás ou eu me comprometi de alguma forma estar passando hoje o que eu estou, as minhas aflições atuais, porque é assim, quando nós desencarnamos e quando nós nos damos conta que deixamos uma série de coisas de lado e não conseguimos cumprir, isso no momento do discernimento. Existe um momento do desencarne, depois um longo período onde nós ainda precisamos ter o discernimento do que nós somos, do que fiz, do que deixou. Quando esse momento se clarear em nossa mente, é aí que a gente começa a entender o quanto nós deixamos de fazer na vida que eu abandonei ali há algum tempo. E com base, mediante esta situação, eu falo, puxa vida, eu preciso recuperar, então eu preciso voltar para a Terra, eu tenho que voltar para lá para eu conseguir chegar à minha evolução. Eu tenho uma meta para chegar, a minha meta eu não consegui cumprir, então eu preciso retornar para eu cumprir essa meta. E às vezes a gente não, né, no verdadeiro momento, a gente não está lembrando disso. Mas nós temos o que? A nossa consciência, os nossos instintos. E a gente, ao fazer isso, muitas vezes a gente se compromete demais. Mas nem tudo aquilo que nós pedimos, o nosso Pai Maior fala, não, filho, não vamos ser tão rudes assim. Eu vou lhe dar apenas uma ou duas das suas aqui posições para você na próxima encarnação passar. E é o que acontece conosco. E mesmo essa uma ou duas situações que vivenciamos hoje, já a gente reclama demais, não consegue carregar essa cruz. Porque não está sendo nem mais nem menos, está do nosso tamanho. E por que isso... Mas eu volto a fazer a mesma pergunta. Mas o que isso me ajuda? Me ajuda a enfrentar as dificuldades. Porque existe um motivo, existe uma razão. Então eu não vou desperdiçar este momento que eu entendo, e graças eu tenho de ter uma doutrina, uma religião que me esclarece, que me coloca no caminho do bem, que feliz eu sou por estar
nesta religião, onde me coloca de uma forma positiva, de trabalho, de obediência, enfim, de ser uma pessoa razoavelmente boa. Então, eu não tenho lembrança do meu passado. Se nós nos perguntarmos o que nós fizemos, nenhum de nós vai lembrar, mas nós temos as nossas intuições, ou aqueles relâmpagos que nós já vivenciamos e entendemos o quanto ainda se faz necessário nós aprendermos. Então, a questão do passado, do esquecimento, ele tem um outro aspecto de vivência, de comportamento. Geralmente, quando nós desencarnamos, encarnamos, a gente sempre volta numa mesma... Assim, não é sempre, me desculpa. A maioria das vezes, a gente reencarna numa mesma família. Por quê? Porque é onde a gente ali faceia as diversas dificuldades do momento. É onde a gente temos que entender o outro, compreender, respeitar. Se numa vida passada eu fui uma pessoa perversa por exemplo, com meu filho, ou vice-versa, como é que eu conseguiria nesta vida amá-lo, respeitá-lo ou vice-versa? Não haveria aí uma situação de alinhamento com um ente muito próximo meu. E geralmente os mais próximos são os que mais a gente precisou estar aqui no momento de perdão, de entendimento. Então, a bênção do esquecimento do passado, ele nos ajuda a evoluirmos sem saber com quem. Eu estou amando o meu inimigo sem saber. Quando Jesus coloca amai-vos uns aos outros, amai o seu inimigo, você fala, Jesus amado, como é que eu vou amar o meu inimigo? A gente, de uma certa forma, já está fazendo. Olha que interessante, se nós reencarnamos, se eu estou com a minha esposa, ela brigou, nós tivemos brigas ferrenhas no passado, ou por que eu tenho que estar junto com ela de novo aqui? Sai para lá, eu não quero passar isso de novo. Mas não, a gente está junto aqui para o que der e vier. E se eu soubesse o que ela fez ou eu fiz para ela, com certeza não haveria essa união e nem os frutos que nós teríamos nessa oportunidade, assim como todos nós. Então, as bênçãos do passado, de nós não nos recordarmos, faz com que a gente evolua muito sem saber que está evoluindo. Me perguntam às vezes em quando, e quando eu estou desencarnado? E quando eu... ainda acho que ninguém me fez uma pergunta, não. E quando eu estou desencarnado, eu evoluo? Sim, também eu faço evolução, e é muito mais difícil. Por isso que nós optamos e queremos a evolução encarnados, porque é muito mais rápida. Vocês imaginem, vamos continuar no meu exemplo, meu e da minha esposa. Desencarnamos e continuamos a quebrar o pau lá em cima. Não há Cristo que faça nós nos entendermos. Onde está aí o amor? Onde está o perdão? Vai levar um bom tempo, muito maior, para que nós nos amemos. E se nós retornarmos como irmãos ou como marido e mulher aqui para o planeta, o que vai acontecer? Nós vamos esquecer e haverá um romance maravilhoso, não é verdade? Um amor assim que incrível, mas sem sabermos aquilo que nós fizemos no passado. Então, a evolução que nós alcançamos, e rapidamente, é através das nossas reencarnações, em corpo, em físico. E muitas vezes a gente tem lembranças, muitas vezes a gente vê questões que já, assim, a gente tem sentimento interno, né? Quando aquelas questões mais tristes, que é o ódio, o não perdão, a inveja, abate-nos. Então a gente precisa combater esses sentimentos, porque eles estão ali preponderantemente dentro de nós, nos obrigando a trabalhar para que eles sejam desfeitos. Então, este ponto aí do Evangelho, esquecimento do passado, é uma das questões mais bonitas e mais, vamos dizer assim, que comprova
que comprova a reencarnação. E, finalmente, vê lá os motivos da resignação. Por que eu tenho que ser resignado? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser maravilhoso? Eu estou lendo aqui o que a Daniele colocou. É um assunto muito interessante, nos faz entender os porquês, né? Exatamente. Então, se nós entendemos as questões das aflições, muitas causadas nesta própria vida, outras causadas nas vidas passadas. E por que a gente está hoje, né? Por que Jesus coloca que nós temos que estar resignados? Exatamente para isso. Para que nós possamos cumprir, vamos dizer assim, uma parte, vamos supor que eu deixei lá com o nosso Pai Maior, lá deixei com o São Pedro, que está mais próximo, deixei lá com o São Pedro 5 questões. Dessas 5, eu consegui atender 2 ou 3, eu já estou no lucro. Eu já estou muito contente de ter alcançado isso. Então, não precisamos assim, achar, poxa vida, eu tenho que fazer. Não, calma. Tudo tem o seu tempo, a sua hora e o seu momento. Não há necessidade de nós nos desesperarmos em fazer aquilo que acha para conseguir uma evolução. É só nós aceitarmos aquilo que está acontecendo conosco. Simplesmente assim. O porquê que eu estou sofrendo? Vamos ver. E por que eu estou sofrendo? Quando Jesus disse, quando ele coloca lá, bem-aventurados os aflitos, caramba, se ele disse isso para mim lá atrás, bem-aventurados os aflitos, se eu estou sofrendo, né, eu sou um bem-aventurado. Mas aí vai falar, pô, mas todo mundo tem sofrimento? Me diga alguém, uma criatura neste planeta que não tem momentos difíceis. Todos nós temos. É uma condição do planeta de prova e expiação. Todos nós estamos no mesmo momento, com as mesmas com afinidades melhores, piores, estamos faceando dificuldades muito próximas uns dos outros. Então, todos nós, aqui neste planeta, estão navegando da mesma forma, uns a favor e outros contra a maré. Aqueles que estão indo a favor da maré, obviamente, vão conseguir se elevar mais rápido, que é a progressão do nosso espírito. Se estamos no planeta precisando nos resignarmos, para quê? Por que há essa necessidade da nossa resignação, do nosso aceitar, do nosso compreender? Não significa isso, gente, de nós sermos pessoas que vai aceitar tudo na vida. Não é bem assim. Mas a forma como a qual eu encaro as minhas dificuldades, a forma como eu vejo determinadas situações dentro do meu lar, dentro do meu escritório, dentro da empresa, lá fora, na faculdade, na escola, aonde quer que nós estejamos, tudo tem um motivo, tudo tem ali uma situação onde nós estamos precisando nos resignarmos, nos amarmos uns aos outros. Quando Jesus veio aqui na Terra, e ele fez um grande resumo das leis de Moisés, o que ele nos disse? Amai a Deus sobre todas as coisas, e amai uns aos outros como eu vos amo. Vocês imaginem o momento que isso acontecer, gente, nós vamos estar muito próximo do reino dele. Mas a gente vai ter que ainda trabalhar bastante, porque a nossa condição ainda no planeta e no universo é ainda habitarmos um planeta que ainda não é evoluído 100%. Nós provavelmente já saímos, como foi dito numa das nossas lives anteriores, né? No reino dos céus existem várias moradas, na casa do meu pai existem várias moradas. E nós estamos hoje na morada do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, nós estamos estamos experimentando as dificuldades para a nossa elevação. E a nossa elevação ainda são de diversos degraus. Não é simplesmente chegar na espiritualidade, não, vou para o céu. Né? Como muitos dizem, você está aqui no planetinha de provas e expiações. Morri, pronto, já estou lá no planeta
que é o regenerado, um planeta superior, onde só tem o bem, não tem o mal. Não tem, não é justo, não é justo. Gente, é isso que eu fico, eu entendo que os nossos estudos é maravilhoso. É um entendimento, é ciência, é filosofia, é lógica. Não há como uma pessoa que não quer evoluir ir aos céus de uma forma assim muito rápida. Tudo tem um motivo, a gente não sai lá do primário, vai fazendo todo o processo até chegarmos a um nível universitário, a um doutorado. Por quê? A gente vai pulando de degrau em degrau. E somos nós. Estamos fazendo isso. Só que, em vez, nós estamos estudando, aprendendo, sofrendo. Para nós, as questões evolutivas estão em nosso meio. Então, a resignação, ela é para que nós nos aperfeiçoamos, nos lapidemos, para quê? Para que nós possamos alcançar, melhorar. Dizem, né, isso constatado com a nossa espiritualidade, por seres, que nosso planeta está se transformando de um planeta de provas e expiação e vai ser habitado por espíritos de regeneração. E nós vamos chamá-los de um planeta de regeneração. É uma outra morada que está aí para por vir. Este planeta, como nós estamos vendo isso, nós estamos vivenciando, tá? No nosso dia a dia. Quantas coisas loucas estão acontecendo conosco? Quantas coisas absurdas que estão acontecendo, que nós mesmos ficamos assim impressionados de ver pessoas com atitudes diferentes. Então, o que houve? O que está acontecendo? Aquelas criaturas, aqueles espíritos que estavam ainda num processo ainda muito primitivo, dentro do nosso planeta Terra, aqueles que não quiseram evoluir, aqueles que ficaram na escuridão, aqueles que não quiseram e não querem saber de sair de lá, eles vão ficar esquecidos por Deus? Não, Deus está lá, está fazendo de tudo. A espiritualidade trabalha muito pela recuperação desses espíritos. E eles, muitos, e pelo que a gente tem aí informação, muitos desses espíritos já não estão mais nas questões umbralinas, já foram recuperados. Inclusive, há informações que um dos mestres do mal já não está mais aqui na Terra, ele foi já retirado do planeta, isso ano passado. Então, essas mudanças que estão acontecendo, criaturas que estão vindo, e nós mesmos nos deparando muito com aquelas pessoas do bem e do mal, muito diferente da nossa condição, é notório porque eles estão tendo a oportunidade. Deus deu oportunidade a todos nós de evoluirmos. Ele não pode esquecer aqueles que ficaram lá, por pior que sejam. São filhos de Deus. E nós estamos vivenciando este momento com essas criaturas. E virão outras, e estão vindo outras criaturas muito mais evoluídas do que nós. Criaturas, espíritos muito mais tranquilos. Mais um motivo para nós acreditarmos nas nossas reencarnações, vidas e vidas. E quem são essas criaturas que estão chegando, né? Isso vai longe, minha gente. Isso aqui vai tem aula que tem informação que não acaba mais. Mas onde vão quem são esses? São espíritos que vêm muitas vezes de outros planetas, vêm de outras esferas espirituais para nos ajudar, para evoluir o planeta. Mas nós não vamos deixar de ajudar aqueles que estão lá. São infelizes? São criaturas que necessitam do nosso apoio? Claro que sim. Por isso que existe a caridade, por isso que nos foi dado esse sentimento de ajudar-nos uns aos outros, independente de quem ele seja. Se Deus, que é nosso Pai, nos perdoa, eu tenho que fazer também com que a gente perdoe e compreenda. Óbvio, a gente não precisa se igualar, não precisa se humilhar. A gente estende a mão, conversa, fala, mas cada um tem o seu livre-arbítrio, esse que muitos de nós, muitas vezes,
brigamos pelo livre-arbítrio, mas somos nós mesmos os responsáveis pela nossa condição no planeta. E talvez essa transformação que está havendo seja importante para que retire-se todos aqueles espíritos que estavam nas trevas, eles possam ainda ter oportunidade de uma encarnação para sair de uma situação muito difícil e, quando voltarem a desencarnar, possam ser transferidos em espíritos, lembrando que ninguém vai ser abduzido do planeta. Nós somos transferidos em espírito para os planetas que não são cabidos, que não são cabíveis, né? Aqueles que eu me encaixo. Então, muitos deles que estão aqui ainda tendo algumas oportunidades irão para um planeta primitivo. Muitos de nós talvez teremos que abandonar esse planeta e partir novamente para um planeta de provas e expiações. Mas é por isso que existe essa questão da resignação. É uma questão importante, não é destrutiva, ela não é humilhante para ninguém. Muito pelo contrário, quanto mais a gente se humilhar, mais a gente consegue ter a graça, né, de uma grandeza que é você poder se igualar, às vezes, numa condição necessária, a uma questão menor, a uma criatura menor. Vocês já imaginaram, quando Jesus veio para cá, ele teve que fazer várias adaptações para chegar até o nosso meio. Você imagina, um espírito de grandeza, né, superior, ter que encarnar aqui nesse planeta, e ele teve que vir de uma forma muito simples, bem humilde. Para quê? Para que nós pudéssemos compreender. Se ele viesse do jeito que ele tem, na sua grandeza, nós íamos chamar ele de extraterrestre, de sei lá do que, de uma luz do universo que chegou aqui na Terra. Mas não, ele veio de uma forma igual a nós, como carne e osso, e nos ensinou muitas coisas. Então, o resignar não significa se abaixar ou se humilhar da forma como a gente pode entender. É você ter amor por alguém muitas vezes. Se você for fazer uma caridade, vai num asilo ou vai nesses lugares onde aceitam, como é que fala? Do pessoal que dorme à noite nas casas. Os albergues noturnos. Você imagina se eu chegar lá de paletó e gravata e querer distribuir alimentos? Quem é esse aí? Eu tenho que ir de uma forma por igual, ser assim, ter uma roupa simples, uma roupa, né, que mais ou menos dê para ir e tentar falar a linguagem dele, não querer chegar lá falando inglês ou querendo ser superior a ele. Eu tenho que ser humilde. E se alguém me xingar naquele meio, eu tenho que compreender, porque eu tenho que entender o meio que eu estou ali vivenciando. Mas, acima de tudo, a nossa condição de resignar no nosso meio é nós nos amarmos, é nós perdoarmos uns aos outros, para que a gente possa evoluir, não como evolução na forma material, mas na forma espiritual. Tá certo? Gente, ninguém fez pergunta. Eu entendo que a coisa está indo bem. Eu não continuei na segunda-feira, porque não deu tempo para falar sobre suicídio e loucura, que é uma continuação do capítulo. Se vocês quiserem, eu continuo. Deixa eu ver, temos 15 minutos. Eu não sei se... Deixa eu ver aqui, o que a Roberta, nosso grande amigo Chico Xavier, um espírito tão elevado, reencarnou com tanta simplicidade para nos ensinar a importância do amor e da caridade. Sem dúvida. Muito bem lembrada, Roberta, muito bem lembrado. Imagine se Chico, né, ele é o espírito de humildade, de luz que tinha essa criatura. Ele teria que vir da forma mais humilde possível, como Jesus veio, para que ele conseguir passar a ternura do amor, e não com arrogância. Muitas vezes, quanto mais a gente acaba tendo, mais coisas a gente acaba agregando de não muito bom. Deixa eu ver o que a Yara está perguntando. Aidar,
perdoamos um desafeto. Não queremos mais a convivência com essa pessoa. E por não querer essa convivência, teremos que voltar a conviver com esse desafeto em novas encarnações, com certeza, Yara. Com certeza. Se eu não conseguir, nesta oportunidade, amar, respeitar ou perdoar esta criatura que está do meu lado, o que vai acontecer? Nós vamos desencarnar e vamos lá, talvez termos as nossas diferenças, mas quando nós tivermos o discernimento e quando alguém falar, você vai ter que amar esta criatura, com certeza você vai estar, você ou quem quer que seja, vai estar reencarnando na mesma situação de perdão, de amar, porque a lei do homem ela é justa para as nossas questões que estamos vivenciando aqui no momento. A lei de Deus, a lei maior, não deixa nada passar. Deus nos dá a oportunidade e Ele nos recebe, todos nós, com os braços abertos. Mas não pode deixar, Ele perdoa, mas Ele não pode, para nós conseguirmos evoluir, Ele não pode deixar que um ou outro passe de ano, siga um estágio superior, deixando uma resposta por responder ou não acabada. Então, para que eu possa evoluir, e que quer evoluir? É quando eu estiver novamente com esta pessoa em espírito, eu poder amá-la e perdoá-la, sem ressentimento nenhum dos nossos passados. É aí que começa a evolução. É aí que a gente começa e não há, por exemplo, talvez numa próxima encarnação, não há mais necessidade de eu vir com esta criatura. Talvez venha com filho, com um parente, venha com um amigo. Para quê? Para compartilhar, para formar. E muitas vezes a gente vai para uma outra família para ajudar a desenvolver uma outra família que também precisa, que esteja ali nas mesmas condições que eu também possa estar. Está respondido, Yara? Espero ter respondido a você. Queria falar um pouquinho, não sei se pôs o suicídio e loucura. Esse é um tema, gente, muito interessante. No passado, as questões da loucura eram muitos dos psicólogos e da boa parte da ciência naquele momento, de alguns anos atrás, onde não havia o entendimento da espiritualidade, onde não havia o entendimento das possessões, do que acontece com as questões de obsessão. Isso Jesus já tinha explicado isso, só que nós não tínhamos entendido, né, de expulsar os maus espíritos. E não expulsar. Às vezes eu posso ser obsessor do meu próprio filho. Não é por isso que eu sou denominado, eu sou o diabo, eu sou isso ou aquilo. Se eu numa vida não consegui, se eu deixei meu filho, desencarnei, e deixei lá o meu filho passando necessidade, eu não vou ficar tranquilo e eu vou querer ajudá-lo. E às vezes eu não tendo ainda o meu esclarecimento, eu vou obsediá-lo, eu vou tentar ajudá-lo. E quanto mais eu tentar ajudar, mais eu vou prejudicar. E nas culturas, infelizmente, na nossa inteligência, na nossa cultura passada, eu poderia ser considerado como espírito do mal, um diabo, sei lá, um satanás, quem quiser, porque eu estava obsediando uma criatura. Então, nós da doutrina espírita viemos entender muito dos acontecimentos quando nós estamos na parte física. E é isso que acontecia com a loucura. Muitos de nós éramos obsediados no passado, e o que se fazia? Né? Não havia ali o entendimento de que poderia haver algo além daquilo que estava sendo visto. E muitas vezes essa obsessão levava a pessoa à loucura. E o que fazia com ela? Vai lá para o sanatório, vai se tratar. E você se trata de uma forma saudável? Lá não. Lá é capaz de você entrar num grau de loucura A e sair com A mais B. Então, a gente não tinha entendimento de que a loucura
estava ligada a uma possessão, a uma obsessão espiritual. E lá dava-se remédio, né, para as pessoas, para elas se acalmarem. Ainda hoje isso acontece, muitas coisas. E eu diria a vocês que mais de 80% de todos os loucos, de todas essas questões de loucura que temos hoje, 80% delas são questões espirituais, são questões de possessões, questões de obsessão espiritual, de assuntos mal resolvidos da parte espiritual, porque existem várias formas, vários graus de obsessão. Existe obsessão de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado para desencarnado. Existe aí é uma outra lição, é um outro ponto que a gente vai falar. Mas existe. Então, muitas vezes nós somos levados à loucura por questões da nossa própria da nossa pequenez, da nossa própria incompreensão, de não conseguirmos enfrentar ou de aceitar determinadas situações. Isso vem muito próximo, gente, do que vem sendo colocado hoje, essas questões da doença, da depressão. Se nós não tomarmos cuidado, a depressão é um outro sintoma que, não sei se eu aqui não tenho essa capacidade de dizer, mas ela, olha lá se ela não leva a pessoa para uma própria loucura, devido às suas questões de complicações mentais. Porque a depressão nada mais é do que você se faz uma introspectiva, você faz uma introspecção das dificuldades e procura ficar ali de uma certa forma inato, não querendo, não se mexer, não reagir a nada devido às dificuldades que estão ali te faceando. E muitas vezes, se você não tomar cuidado, você vai fazer o quê? Chegar ao suicídio, que é este outro ponto. O suicídio é uma forma de você tentar se livrar do momento encarnado. Gente, essa é uma questão interessante, muito interessante, que talvez na segunda-feira a gente volte a falar sobre ele, a Vanice talvez vai falar, porque quando a gente acha que vamos acabar com os nossos problemas, é aí que a gente agrava mais ainda o problema. Só para ter uma ideia, o nosso planeta, vamos dizer, é um planeta que nós estamos, de uma certa forma, somos prisioneiros dele. Nós não conseguimos sair dele, nem encarnados e nem desencarnados. Estamos efetivamente prisioneiros. E a minha prisão, o meu espírito por si só, já está aprisionado num corpo terreno. Por quê? Porque se eu tiver o entendimento das aflições, do que eu estou fazendo e para quê, se eu estou aqui aprisionado, é para que eu possa cumprir, eu possa pagar pelos meus erros, tá? Vamos pôr assim. Se eu estou aprisionado neste planeta, eu estou aqui, eu estou passando um momento, estou passando um momento de eu progredir. Então eu estou prisioneiro. Vamos supor que eu tiro a minha vida. Eu infringi uma lei. É a mesma coisa de um carcerário. Se ele fugiu da prisão, ele terá sua pena duplicada. Não é assim que acontece? Ele está lá cumprindo uma pena. E ele não aguenta aquele processo lá onde ele está, ele sai, foge, vai embora, não quer saber. Ele infringiu a lei. E se nós, por um descuido nosso, por pensar, a gente tem que até evitar, tem muita gente hoje que tem esse pensamento do suicídio. Quantas pessoas a gente não teve, né, conhecidos nossos aí que se levaram ao suicídio? Porque é fraco, a verdade é essa, é fraqueza do entendimento daquilo que está passando hoje. Ele pediu para vir encarnado, pediu ali para passar por dificuldades, não conseguiu. Era o primeiro item dele lá que ele se comprometeu com São Pedro.
E ele não conseguiu atender aquele primeiro requisito. E quis fugir, não aguentou a pressão. Vou embora, quero morrer. Para eu finalizar, eu acabo com tudo. Mentira, gente. É aí que a coisa piora. Por quê? Quando a gente tira a nossa vida, eu não vou nem para o céu, eu não vou... aí eu não tem jeito. É o Vale dos Suicidas. É onde lá se encontram todos os suicidas. E posso lhes dizer que diante daqueles que já leram sobre o Vale, que aqueles que já tiveram aí algum romance, que puderam ter oportunidade de ler algo nesse sentido, vão ver que a vida depois para um suicida, ela não é fácil não, gente. Posso lhe assegurar que é pior do que estar encarnado. Muito pior. Muito pior você podar a sua vida do que porque você não teve, você podou, você reduziu, você não deu continuidade àquilo que era necessário para si próprio. Não era a hora de você ter que partir. Quem determina, nós temos uma bateria de tempo aqui na Terra e nós temos que cuidar bem deste corpo físico. Por quê? Quanto mais eu estiver no corpo físico, melhor será para o meu espírito. Poxa, mas isso dá aí uma série de outras questões e uma série de outros estudos. Porque quando a gente costuma dizer que nós estamos na hora, por exemplo, olha, eu faleci, agora eu morri com um problema, vamos supor, com câncer. Aí eu desencarno. Puxa vida, até que enfim a idade desencarnou, né? Vai agora descansar. Vou não. É aí que eu vou ser tratado no meu espírito. É aí que eu vou continuar. Porque eu não disse a vocês que tudo continua? A morte é apenas uma passagem, é só uma separação do meu corpo. Eu estou me distanciando, estou me libertando do meu corpo físico para... Boa noite, Cida. Estou me libertando do meu corpo físico para uma outra condição espiritual. Então, é um momento que a gente passa para uma outra espiritualidade. Passa para o mundo espiritual, mas depende de como eu faço. Depende de como eu transito a isso. Então, quanto mais eu estiver no corpo físico, é uma bênção. Aí tem perguntas diversas. Mas se você estiver passando, né, tá uma questão ali, você está ali entubado, está ali, dá dó de ver a sua situação aí. Fala, é justo tirar a vida da pessoa ali, desligar os equipamentos? Para aquele que está ali necessitando, pela visão espírita, não é aconselhável fazer isso. A partir do momento que o sofrimento é uma lapidação do espírito, vamos deixar ele ali mais um pouco, orar para que quem possa resolver isso não seja nós humanos, pela nossa visão muito superficial. Deixar para os espíritos a necessidade do momento certo do desencarne daquela criatura. Por quê? Se nós talvez tirarmos da vida desta criatura antes do tempo, o que vai acontecer? Ele pode voltar para reencarnar e ficar 9 meses apenas, ou 5 meses no útero da mãe e vem falecer. Por quê? Nós cortamos alguns minutos, alguns segundos ou algumas horas, dias desta criatura numa vida, no momento que ele estava ali necessitado, e ele não conseguiu completar um ciclo. Então ele precisa voltar para completar aquilo. Então quem somos nós para tirar a vida de alguém? Deixai os mortos cuidar dos mortos. Nós, ao vermos alguém moribundo ali que está numa situação, nós temos que ter um entendimento. O nosso sentimento é que, nossa, meu Pai, Senhor, tire a vida dele para que ele... Vamos pedir. Se for por Deus, se for bom para aquela pessoa o desencarne naquele momento, que seja. Deus vai fazer isso. E não nós. Então, entendam, quanto mais estivermos no corpo físico, melhor será para
nossa lapidação. A Sandra pergunta aqui, no filme Amor Além da Vida, retrata bem o Vale dos Suicidas. Muito bem, é isso mesmo, Sandra. E aquele filme muitos dos filmes são baseados em livros espíritas, em livros psicografados. Os filmes não vêm, são de seres, são de autores que têm ali a inspiração da espiritualidade, da leitura dos livros, dos romances espíritas, que nos traz todo esse conhecimento. Tudo isso, gente, que eu estou passando para vocês hoje, não é o Aidar, pelo amor de Deus, aqui não sou eu que estou. Quem seria eu para estar com tudo isso para dizer para vocês? É a experiência da vivência no segmento espírita, a leitura, o estudo, a vivência ali no dia a dia com experiências que nós tivemos, de ter esse discernimento, desse esclarecimento. E tudo é estudo, tudo é compreensão. E a partir do momento que nós conseguimos ter o discernimento disso, a gente consegue entender melhor aquilo que está acontecendo conosco. Então, só para não fugir aqui, o suicídio e a loucura o suicídio é um fato infeliz de alguém que não consegue, não teve força suficiente para ir até o fim do seu mandato, até o fim da sua necessidade. A loucura, muitas vezes, se dá também pela nossa fraqueza, pela nossa deficiência em aceitar determinados problemas, e a gente se esconde, a gente se recua. Então, nós não podemos fazer com que a nossa consciência, o nosso ser, chegue nesse momento. Porque isso existe mesmo, por exemplo, se nós quisermos, nós podemos nos transformar em coisas absurdas, em loucos, mas nós temos que ter o quê? Nós temos que estar ali fortes, nós temos que estar o quê? Orando, temos que estar vigiando, como muitas religiões nos colocam. Então, nós somos os poderosos aqui. Nós temos condições de enfrentar tudo e a todos, como eu costumo dizer em todas as minhas aparições aqui nos vídeos. Eu gosto de sempre colocar essa questão de nos fortalecermos através do entendimento. Porque se eu entendo que bem-aventurados são os aflitos, se eu estou entendendo que Jesus está me acolhendo na minha aflição, é para o meu próprio bem. Então, se eu estou faceando, estou com dificuldades hoje, que eu entenda que isso seja para o meu próprio bem. E não deixe levar para caminhos outros que vão me tirar do meu objetivo. Se o meu objetivo é chegar no ponto A, e para eu chegar lá eu preciso tropeçar, eu preciso enfrentar montanhas, gelo, árvores, deserto, vou enfrentar tudo isso sem medo. Esta seria a maior das nossas afirmações, sermos afirmativos, sermos positivos, de não deixarmos que outras questões, que as dificuldades que nós faceamos, os problemas que nós nos defrontamos sejam maior do que nós. Nós sempre seremos maiores do que as dificuldades. Muito bem. Eu já estou aqui, ultrapassando o meu horário, mas antes de eu me despedir de vocês, eu queria só fazer um comentário que espero que vocês, como vocês entendem. Eu recebi hoje uma das nossas, um pessoal, uma amiga nossa lá do centro, uma assistida, uma aluna, sobre o hortelã, né? Ela fez um estudo ali numa clínica aqui de São Bernardo, de Santo André, onde constatou aí as questões do hortelã. E quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, eu lembrei quando nós estávamos ali no último dia da nossa casa, quando nós íamos fechar devido aí às condições de saúde do planeta, nós colocamos lá, através da espiritualidade,
não para curar, mas para ajudar, né, impedir o progresso dessa doença aí do Covid-19. E ele colocou, a espiritualidade, a equipe médica da casa, colocou, né, o hortelã colocado na água para ser tomado uma vez ou duas vezes por dia para ajudar. E quando ela mandou hoje essa informação, eu falei, puxa vida, olha que coisa boa, e vem de encontro com aquilo que havia sido dito, porque tem várias propriedades que nos ajudam até com a resistência. Aí, se vocês quiserem, eu até passo, eu vou pedir, não sei, a uma das nossas companheiras, a Yara ou a quem de direito, colocar esse artigo sobre o hortelã no nosso Facebook, na nossa face, né? Na nossa página, constatando as propriedades do hortelã, né? Que vem de encontro, antes mesmo de toda essa confusão, a equipe médica espiritual já se pronunciava para que nós pudéssemos nos prepararmos, né? Para que a gente pudesse se defender e melhorar a nossa imunidade através da água com o hortelã. E, além do hortelã, ele colocou a questão da higienização das narinas com soro caseiro, né? 1 ou 2 vezes por dia, para higienizar aqui a parte da sinusite aqui de cima, né? Na condição da garganta. Eles colocaram isso. Isso não vai curar ninguém, gente. Tá? Existem aí no mercado 1001 receitas de erva, existe uma série de receitas mágicas por aí. Mas eu coloco isso para, sei lá, pode ser que alguém leia a respeito sobre as propriedades do hortelã e ele vem de encontro com algo que foi dito para nós bem lá atrás. Então, é uma erva maravilhosa, né, que a gente põe até para comer na salada, que a gente, depois que pôs na água, a gente põe na salada até come aí. Então, eu queria deixar essa dica com vocês hoje, sem nenhum, né, assim, é uma coisa, é uma informação a mais, diante de tantas que a gente tem por aí, eu sei. Mas essa veio a calhar hoje e nós passamos lá no grupo. Aí peço a alguém que coloque essa coisa lá para nós, tá bom? Então, eu agradeço a vocês pela paciência, espero ter cumprido com um pouquinho ainda da nossa missão, de estarmos passando para nós aprendendo juntos sobre a doutrina kardecista, sobre o espiritismo. Vamos estudar passo a passo, né? Se nós vamos estar sempre juntos, com certeza. Todos os capítulos do Evangelho. Quem sabe, né? A gente vai estar, se muitos de vocês que estiverem próximos lá da nossa casa, em fevereiro a gente vai estar abrindo novas oportunidades para o estudo, né? Onde a gente tem ali os professores, tem todo um cuidado especial de passar os ensinamentos de Jesus. Talvez, eu não sei, eu preciso ainda conversar, da mesma forma que nós vamos transmitir ao vivo o nosso dia a dia lá no centro, com as palestras, eu vou ver se eu consigo, ver se a gente consegue adaptar as aulas para aquelas pessoas que não podem estar presentes. Então eu preciso conversar ainda, não é? Eu vou aqui me antecipar um pouquinho de estar filmando as aulas também, do primeiro ano, né? Pelo menos para ter uma noção. E se funcionar, a gente faz um teste, uma experiência. Se der certo, a gente vai em frente. Porque é interessante o ensinamento, nós adentrarmos. E não precisa ser espírita, não precisa ser kardecista. Aquilo que a gente vem colocando, a doutrina kardecista, ela não é religião, ela é esclarecedora, ela nos ensina o que acontece conosco após a morte, nos ensina o que estamos fazendo aqui na Terra, o que somos e para onde vamos, tá bom? Minha gente, me perdoe, eu já passei, eu deixo com vocês aí um beijo no coração de todos e que possamos estar juntos na próxima segunda-feira, lá do nosso centro, irradiando aquele passe maravilhoso que todos têm gostado e comentado,
irradiando ensinamento, passando ensinamentos, e a gente juntos, nós todos, pedindo a Deus que nos dê mais força, que nos dê força para seguirmos em frente. Ele não vai tirar as pedras da nossa frente. Ele vai nos agigantar para que essas pedras se tornem pedregulhos. Um beijo no coração de todos, uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Se quiserem depois fazer alguma pergunta e eu tiver acesso aí, eu respondo, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.